seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão, bíblico, pela uma cosmovisão, digamos, os óculos de alguém que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Voltamos ao tema da disciplina da cidadania, porque o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga indeferiu a providência cautelar que pretendia travar o chumbo daqueles dois jovens alunos de Vila Nova de Famalicão, por decisão dos pais deles não frequentarem a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Evidentemente que os pais vão continuar a lutar na justiça, mas esta decisão do tribunal faz com que estes dois alunos voltem à posição de estar chumbados, digamos, de perderem o ano. Lembrar que são alunos muito bons, alunos que tiveram a nota máxima em todas as disciplinas, mas não frequentaram esta disciplina por decisão expressa dos pais, que apresentam motivos concretos e específicos para não participarem nestas disciplinas. Estranho também que isto tenha acontecido, tendo em conta que a juíza que tomou esta decisão, ela, numa situação anterior, tinha sido a mesma juíza que assinou uma providência cautelar determinando que os alunos podiam seguir o seu curso normal. Portanto, o que é que aconteceu? A senhora, tem direito de mudar de ideia, evidentemente, mas por que motivos? Se ela entendeu que havia bases para os pais decidirem isto. Ou seja, os alunos que tinham terminado o 7º e o 9º ano terão que voltar a repetir os mesmos anos. É verdade que o Ministério Público veio dizer que, por enquanto esta decisão não ficar totalmente decidida a nível judicial, os alunos podem continuar, porque eles neste momento estão a frequentar os anos seguintes, mas o objetivo do Ministério é exatamente que eles voltem atrás para que isto sirva de lição. Ora, a decisão dos pais tem a ver especificamente com os módulos desta disciplina, que são os módulos de educação para a igualdade de género e para a educação para a saúde e sexualidade. Olhando para a cadeira como um todo, os módulos, de um modo geral, são, podemos dizer, inóculos e talvez possamos mesmo dizer bastante desnecessários, diz respeito à educação básica, que é a responsabilidade da casa, é a responsabilidade dos pais. Estes dois módulos, de forma muito específica, são ideologia clara por parte do Estado, pela linha política que este Estado defende, que o Governo defende, e é uma imposição praticamente total a respeito daquelas que são as ideias defendidas por este Governo. Imposição porque esta disciplina é obrigatória, e é obrigatória em termos de chumbo. Até há não muito tempo havia várias disciplinas, o aluno podia chumbar disciplinas que não eram consideradas fundamentais e mesmo assim transitar de ano. Mas esta disciplina é considerada tão importante, esta ideologia que é ensinada nesta disciplina é considerada tão importante que estes alunos têm obrigatoriamente que frequentar. É estranho, porque nós estamos a falar de algo que acontece num país onde há mais de 50 anos a matéria de religião e moral é considerada facultativa. Eu lembro-me quando frequentei estes anos, que estes jovens estão a frequentar, que não frequentava a aula de religião e moral, porque na minha escola só havia religião e moral da Igreja Católica, e portanto os meus pais, como membros, líderes de uma igreja evangélica, assinavam o documento dizendo que o seu filho não queriam que o seu filho participasse. E a pergunta é, e porquê? Porque nessas aulas, evidentemente, era transmitida a ideologia, a filosofia, a mentalidade e a visão que era própria da Igreja de Roma. Ora, o que se passa com esta disciplina de cidadania é exatamente a mesma coisa. Podem dizer que ela não tem cunho religioso, mas na verdade esta é a doutrina que o Estado está tentando ensinar. É a doutrina que este governo tem e quer passar à força, obrigatoriamente. Os nossos alunos, os nossos filhos estão a ser obrigados a aceitar isto. Alguém pode dizer, e já dissemos isso e repetimos, que existem duas posições possíveis, evidentemente. Uma é a da família Mesquita, que tem ficado de forma firme, defendendo que isto não pode ser obrigatório, tem que ser facultativo, e impedir os seus filhos, ou dizer que os seus filhos não vão frequentar esta disciplina, custe o que custar, e com as consequências que eles estão a enfrentar praticamente sozinhos. Outra é a possibilidade de, e muitos pais têm optado por isto, simplesmente deixar que os filhos participem da disciplina, mas depois acompanhem em casa de forma muito próxima
para poder, de certo modo, responder e desconstruir aquilo que está sendo recebido pelos alunos na escola. Esta segunda opção é válida, ela é difícil e complicada, porque temos que entender que ao fazer isto, de alguma forma, estaremos indo contra a autoridade do professor. E depois estes miúdos vão ser ensinados que afinal os pais não respeitam os professores em relação a algumas coisas e vão respeitar em relação a quais. Esta questão, e repetimos, não tem a ver com ciência, não é uma questão de matemática ou de lógica, não tem a ver com gramática, com algo que é ensinado, que são leis que todos nós temos que reconhecer e que poderão ser úteis. Não, tem a ver com, repetimos, com uma posição ideológica que é defendida pelo Estado. Ora, é verdade que outras questões parecidas já existiram. Por exemplo, nós todos fomos submetidos à teoria da evolução e tivemos que aprendê-la e responder por ela, apesar de não necessariamente termos nos tornado evolucionistas. Foi necessário que os nossos pais nos dessem alguma base para perceber que existem outras posições igualmente válidas em termos de ciência e que a teoria da evolução tem uma quantidade enorme de buracos no que diz respeito ao ponto de vista científico. Era importante que nós percebêssemos que isto pode vir a ter grandes implicações. Tem implicações para os nossos filhos, está a confundir as nossas crianças. Mas também pode ter implicações a nível eleitoral. É verdade, o eleitorado americano e o nosso não são iguais, mas, por exemplo, em eleições recentes no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o governador que estava para ser reeleito e acreditava-se que o faria com grande tranquilidade, até porque nas eleições anteriores os democratas tinham tido 16 pontos de vantagem sobre os republicanos, ele perdeu as eleições. E um dos pontos importantes foi que este senhor, este governador, forçando a barra no que diz respeito a esta questão, por exemplo, ideologia de género, defendeu e disse publicamente: os pais não têm nada a dizer a respeito daquilo que o Estado decide que os seus filhos aprendam na escola. E como resposta, os pais deste Estado americano disseram: não, senhores, nós temos todo o direito de decidir e de opinar sobre aquilo que está sendo ensinado aos nossos filhos. Alguém dirá que isto tem a ver com tolerância, com a capacidade de nós aceitarmos que este mundo é assim e há muitas pessoas que aceitam esta ideologia. Mas então a pergunta é, então se esta ideologia vai ser tolerada em termos de ensino na escola, então porque nós não podemos ensinar os nossos princípios cristãos? Também não teria o outro lado que ter tolerância para connosco, mas não. A tolerância que existe hoje em dia é apenas do ponto de vista daqueles que são os cristãos, que têm a sua posição, têm que tolerar obrigatoriamente aquilo que é dito pelos outros e mais. A tolerância é vista como o aceitar como verdade a posição que é apresentada pelo outro. O relativismo não se aguenta. Basta nós fazermos um breve pensamento. Por exemplo, se alguém defende a evolução e outro defende a criação, são posições contraditórias e uma derruba a outra. Ou tudo que temos à nossa volta apareceu por acaso, numa simples evolução biológica ao acaso, ou então existe um Deus criador. Nós não podemos dizer que as duas coisas são verdade, porque uma obrigatoriamente é mentira. Ou as famílias são compostas por homem, mulher, pai, mãe e filhos, ou ela é composta por homem e homem, mulher e depois alguma coisa, porque evidentemente que homem, mulher e mulher não podem procriar, e isto são conceitos diferentes de família e um acaba por excluir o outro. A tolerância verdadeira do ponto de vista cristão não é dizer que tudo é verdade, porque se nós aceitamos que tudo é verdade, então nada é verdade. E ao dizer isto, nós vamos acabar por dizer que a mentira é verdade e que a verdade é mentira. A tolerância verdadeira não é isto. A tolerância é ser capaz de conviver com educação, com respeito, com aquele que nós entendemos de acordo com o nosso ponto de vista que está errado. Mas somos capazes de conviver com ele de forma respeitosa. Isto é tolerância. E não ser obrigados a dizer que a posição que nós achamos que está errada que é certa. Ou que aquilo que nós achamos que é mentira é verdade. Isto não se trata de tolerância, isto é, na verdade, a tirania, é a opressão.